Título 5 da Política de Controle. Âmbito de aplicação. Política de Controle. Artigo 75. Este título regulamenta o sistema de controle alternativo das infrações disciplinares e os procedimentos a serem adotados na apuração preliminar e no termo de ajustamento de conduta. Artigo 76. O controle da disciplina dos militares estaduais poderá ser realizado pelo uso progressivo da autoridade competente dos seguintes instrumentos: inciso 1, prevenção; inciso 2, correção; inciso 3, ajustamento de conduta; e inciso 4, processo administrativo disciplinar. Prevenção, artigo 77. Compete às autoridades de que trata o artigo 26 desta lei planejar e aplicar preventivamente programas de qualificação, atualização e orientação dos militares estaduais para o exercício das suas atribuições dentro dos padrões da ética e da disciplina, com enfoque na correta interpretação dos seus deveres e na perfeita compreensão das proibições e das responsabilidades. Programa Complementar de Prevenção, parágrafo 1º. As comissões de correição e as divisões da Corregedoria Geral compete implantar programa complementar de prevenção, com realização de reuniões setoriais, visando a padronizar procedimentos e esclarecer situações de risco. Sistema de informações. Parágrafo 2º. Para a adoção de mecanismos de prevenção e correição, a Corregedoria manterá a estatística identificando pontos vulneráveis na regularidade dos serviços, tipos de infrações e possíveis causas, além do perfil dos infratores, com o fim de traçar metas de prevenção. Correção, artigo 78. A correção é a ação imediata e voluntária das autoridades competentes diante das transgressões disciplinares médias ou leves, cometidas pelos seus subordinados no exercício das funções, indiretamente a elas relacionados, ou que nelas se reflitam, tais como erro de interpretação de ordens ou regras, erro no cumprimento de tarefa ou erro de postura em relação a superiores, pares, subordinados e terceiros. Comunicações de alerta. Parágrafo 1º. A correção é exercida pelo esclarecimento escrito de caráter educativo, em que conste objetivamente o fato e a orientação sobre a forma correta de procedimento, assinado com 2 testemunhas. Parágrafo 2º. A comunicação escrita, com possível justificativa apresentada pelo militar alertado, será arquivada pela autoridade que a emitiu, dela não podendo resultar a aplicação de sanção. Parágrafo 3º. Cópias das comunicações podem ser requisitadas pela Corregedoria Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará para a formulação de estudos estatísticos e a adoção de medidas preventivas e corretivas. Notícia de ocorrência. Parágrafo 4º. A reiteração de condutas inadequadas pelo militar estadual, devidamente esclarecido na forma deste artigo, implicará a comunicação do fato às autoridades mencionadas no artigo 26 desta lei, para adoção de medidas disciplinares. Ajustamento de conduta. Artigo 79. O ajustamento de conduta é a forma voluntária de adequação do comportamento do bombeiro militar, fundada nos princípios constitucionais da eficiência, economicidade, proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser adotado nos casos de infração leve e média. Parágrafo 1º. O ajustamento de conduta efetivar-se-á mediante a assinatura do termo de ajustamento de conduta, TAC, pelo infrator e pela autoridade competente para a instauração do procedimento disciplinar ou para a aplicação de medidas de caráter educativo. Parágrafo 2º. O termo de ajustamento de conduta firmado pelo militar estadual dispensa a instauração de processo administrativo disciplinar e exclui eventual aplicação de pena caso sejam cumpridas as obrigações constantes do documento e observada a efetiva mudança de comportamento. Parágrafo 3º. O termo de ajustamento de conduta poderá ser firmado até o final da instrução e antes da apresentação das alegações finais no processo administrativo disciplinar, mediante proposta da comissão processante ou a requerimento do interessado. Parágrafo 4º. A assinatura do termo de ajustamento de conduta implica o reconhecimento da irregularidade cometida e o comprometimento em repará-la, bem como a adequação do comportamento. Parágrafo 5º. O termo de ajustamento de conduta preverá a aplicação de pelo menos uma das seguintes medidas de caráter educativo. Inciso 1.
elaboração e apresentação de trabalho sobre o tema que originou o ajustamento de conduta. Inciso 2. Ministério de Instrução em estabelecimento de ensino público ou outra instituição sobre assunto de interesse da sociedade. Inciso 3. Ministério de palestra para a tropa sobre assunto pré-determinado pelas autoridades indicadas no artigo 26 desta lei, na parada matinal ou evento diverso. Inciso 4. Cumprimento de escala extra de serviço que não ultrapasse 6 horas, sem ônus e no interesse da administração, desde que haja voluntariedade e concordância do militar ajustado, inciso 5, assistir instruções ou palestras sobre assuntos de interesse da administração no horário de folga do militar ajustado. Parágrafo 6º. No caso de falta ao serviço, a medida de caráter educativo aplicada será a escala extra em dobro, em serviço de mesma natureza, sem ônus e no interesse da administração. Parágrafo 7º. O termo de ajustamento de conduta conterá, no mínimo, as seguintes informações. Inciso 1. Qualificação do militar infrator. Inciso 2. Fundamentos de fato e de direito para a celebração do ajustamento de conduta, bem como a caracterização da infração cometida como leve ou média. Inciso 3. Descrição das obrigações assumidas para reparar o dano e das medidas de caráter educativas aplicadas. Inciso 4. O prazo e o modo de cumprimento das obrigações assumidas, bem como para a realização das medidas de caráter educativas aplicadas. Inciso 5. A forma de fiscalização pela organização bombeiro militar competente. E inciso 6. As sanções aplicáveis em caso de descumprimento do termo de ajustamento de conduta. Critérios para o ajustamento de conduta. Parágrafo 8º. Para a aferição da conveniência e da oportunidade da adoção do termo de ajustamento de conduta, serão considerados os seguintes critérios. Inciso 1. Estar o militar, no mínimo, no comportamento bom. Inciso 2. Não ter sido beneficiado pelo ajustamento de conduta nos últimos 6 meses anteriores à prática do novo fato. E inciso 3. Não ter praticado novo ato infracional até 6 meses após o encerramento do prazo do último ajustamento de conduta. Parágrafo 9º. É vedada a realização de ajustamento de conduta quando houver indícios de prejuízos efetivos ao erário ou ao serviço público, de improbidade administrativa, de crime ou de má-fé do infrator. Arquivamento. Parágrafo 10. O termo de ajustamento de conduta será registrado nos assentamentos do militar estadual. Apuração preliminar. Artigo 80. Para o esclarecimento das circunstâncias em que se deu a ocorrência da infração funcional, com vistas a subsidiar a decisão sobre a medida aplicável ou procedimento a ser adotado, poderá a autoridade competente determinar que se faça uma apuração preliminar, a qual consistirá em uma coleta simplificada de informações que permitam concluir pela conveniência da medida. Prazo para conclusão. Parágrafo 1º. O prazo de conclusão da apuração preliminar é de 5 dias a contar da data em que o militar estadual seja cientificado oficialmente da referida apuração, por meio de notificação pessoal. Parágrafo 2º. Ato do comandante-geral disciplinará os procedimentos da apuração preliminar. Livro 3 do Procedimento e dos Processos Disciplinares. Título 1 das Disposições Gerais. Princípios. Artigo 81. Os processos e procedimentos na seara disciplinar devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Providências preliminares. Artigo 82. Logo que tiver conhecimento da prática de infração disciplinar, verificável na ocasião, o comandante ou oficial designado por autoridade bombeiro militar competente deverá, desde que não prejudique instrução criminal concomitante, inciso 1, dirigir-se ao local, providenciando para que não seja alterado o estado e a situação das coisas enquanto necessário. Inciso 2, apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato. Inciso 3, colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias. Competência subsidiária. Parágrafo único.
O comandante ou aquele que o substitua ou esteja de dia, de serviço ou de quarto, deverá imediatamente tomar ou determinar que sejam tomadas as providências cabíveis previstas neste artigo, ao ter conhecimento de infração disciplinar que lhe incumba reprimir. Modos de iniciação de procedimentos e processos administrativos disciplinares. Artigo 83. A sindicância e o processo administrativo disciplinar serão instaurados, inciso 1, de ofício, pela autoridade bombeiro militar, em cujo âmbito de comando haja ocorrido a infração disciplinar, observada a hierarquia. Inciso 2, por determinação ou delegação da autoridade bombeiro militar superior, ou inciso 3, em virtude de requisição do Ministério Público. Início por requerimento, parágrafo único. A sindicância e o processo administrativo disciplinar poderão ser instaurados a critério da autoridade competente, em razão de requerimento da parte ofendida ou de quem legalmente a represente, ou em virtude de representação de autoridade que tenha conhecimento da infração disciplinar, cuja repressão não tenha competência. Requisitos obrigatórios do documento instaurador. Artigo 84. O ato administrativo de instauração deverá conter os seguintes requisitos: inciso 1, a autoridade instauradora; inciso 2, a autoridade delegada, se for o caso; inciso 3, a indicação de possível autor da transgressão da disciplina, quando se tratar de processo administrativo disciplinar; inciso 4, a indicação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição prejudicada ou atingida, sempre que possível; inciso 5, o tempo e o lugar do fato objeto da apuração com todas as suas circunstâncias; inciso 6, a norma em tese violada quando se tratar de processo administrativo disciplinar; e inciso 7, possível sanção disciplinar aplicável ao acusado quando se tratar de processo administrativo disciplinar. Parágrafo único. Presente a indicação da conduta imputada ao bombeiro militar, a mera ausência de alguns dos requisitos previstos neste artigo não gera a nulidade do processo administrativo disciplinar, salvo comprovação de efetivo prejuízo à defesa, uma vez que a descrição minuciosa da infração só se faz necessária na fase final da instrução. Atribuições dos encarregados. Artigo 85. O encarregado da sindicância ou do processo administrativo disciplinar, ressalvado o disposto no artigo 117, deverá, inciso 1, tomar as medidas previstas no artigo 82, caso estas ainda não tenham sido providenciadas. Inciso 2, ouvir o ofendido. Inciso 3, ouvir as testemunhas, devendo, no caso de processo administrativo disciplinar, proceder-se, em primeiro lugar, à oitiva de acusação e após das de defesa. Inciso 4, ouvir o acusado em depoimento preliminar. Inciso 5, proceder ao reconhecimento de pessoas ou coisas e acareações. Inciso 6, requerer exame de corpo de delito e quaisquer outros exames e perícias quando necessário. Inciso 7, determinar a identificação e avaliação de coisa subtraída, desviada, destruída, danificada ou objeto de apropriação indébita. Inciso 8, proceder às buscas e apreensões conforme dispuser a lei. Inciso 9, tomar as medidas necessárias destinadas à proteção de testemunhas. Inciso 10, juntar documentos, papéis, fotografias com os negativos, croquis e qualquer outro meio que ilustre o modo como os fatos se desenvolveram. Inciso 11, qualificar e interrogar o acusado após a coleta de todas as provas. E inciso 12, outros atos necessários em direito admitidos. Parágrafo único. O acusado deve ser notificado de todas as provas a serem produzidas, facultando-se a ele acompanhá-las, bem como ser informado sobre o direito de produzir provas e requerer as que entender cabíveis, cuja pertinência será analisada pela comissão em decisão fundamentada, que poderá deferi-las ou não. Antecedência da citação, intimação e notificação. Artigo 86. A citação, as intimações e as notificações serão sempre feitas de dia e com antecedência mínima de 24 horas do ato a que se referirem. Citação. Parágrafo 1º. Citação é o ato processual, pelo qual se chama por ordem da autoridade competente o acusado para defender-se em processo administrativo disciplinar, dando-lhe ciência dos fatos que lhe são imputados e das normas em tese infringidas. Intimação e notificação. Parágrafo 2º. Intimação é utilizada para dar conhecimento de atos ou despachos praticados no processo em curso, e notificação é a ordem feita a alguém para que faça ou deixe de fazer algo. Recusa ou negativa. Parágrafo 3º.
Se o citado ou intimado recusar-se a ouvir a leitura da citação ou intimação, ou se negar a assiná-las, o encarregado certificará tal fato no próprio mandado de citação ou intimação, na presença de duas testemunhas instrumentárias do feito. Parágrafo 4º. A intimação do defensor dativo ou regularmente constituído nos autos, inclusive por aviso de recebimento, AR, supre a do acusado nos demais atos do processo. Carta precatória. Artigo 87. Poderá ser requisitada a produção de prova por meio de carta precatória, expedida diretamente ao comandante da organização bombeiro militar, onde deverão ser realizadas as diligências solicitadas. Acusado do posto de coronel. Artigo 88. Se o sindicado ou acusado for do posto de coronel, o fato será comunicado ao comandante-geral e ao corregedor, obedecidos aos trâmites regulamentares. Sigilo dos procedimentos e processos. Artigo 89. A sindicância e o processo administrativo disciplinar somente serão sigilosos quando o ato de instauração determinar este procedimento, devendo ser, por conseguinte, publicado em boletim reservado, admitindo-se o acompanhamento do defensor do sindicado ou acusado. Defensor. Artigo 90. Entende-se por defensor, que é facultativo na sindicância e no processo administrativo disciplinar, o advogado, o oficial ou a praça bacharel em direito devidamente habilitado com outorga de poderes cedidos pelo sindicado ou acusado. Defensor dativo e ad hoc. Parágrafo único. O bombeiro militar, quando estiver atuando como defensor dativo ou ad hoc, estará em serviço bombeiro militar para fins de direito, reunião e ordem dos procedimentos e processos. Artigo 91. Todas as peças serão reunidas em um só processo, por ordem cronológica, datilografadas ou digitadas em espaço 1,50 cm, com as folhas numeradas, rubricadas e autenticadas conforme o caso, pelo encarregado que, uma vez fim dos trabalhos, lavrará o termo de encerramento. Relatório. Artigo 92. A sindicância e o processo administrativo disciplinar serão encerrados com minucioso relatório, no qual o encarregado mencionará a autoridade delecante, a portaria de instauração, o objetivo da apuração, as diligências realizadas e os resultados obtidos, a descrição dos fatos com indicação do dia, hora e local em que ocorreu, a análise do fato e das provas constantes dos autos. Em conclusão, mencionará se há indícios de infração disciplinar, no caso da sindicância, ou infração disciplinar a punir nos casos dos processos administrativos disciplinares e ou indícios de crime. Relatório integrante da parte dispositiva. Parágrafo único. Quando não houver delegação, o relatório fará parte da decisão da autoridade instauradora da sindicância ou processo administrativo disciplinar. Da autoridade delegada. Artigo 92. No caso de ter sido delegada a atribuição para a instrução, o encarregado remeterá os autos à autoridade de quem recebeu a delegação para que esta publique em boletim a solução no prazo de 10 dias, a contar do recebimento dos autos, ou determine novas diligências se as julgar necessárias. Superioridade ou igualdade hierárquica sobre o infrator. Artigo 94. E se tratando de delegação para a instrução da sindicância ou do processo administrativo disciplinar, deverá aquela recair em bombeiro militar do posto superior ou do bombeiro militar sindicado ou acusado. Na impossibilidade disto, deverá recair em bombeiro militar que o preceda na antiguidade. Indícios contra superior hierárquico ou bombeiro militar mais antigo no curso do procedimento. Parágrafo 1º. Se no curso da sindicância o seu encarregado verificar a existência de indícios de transgressão da disciplina contra bombeiro militar superior hierárquico ou mais antigo, tomará as providências necessárias para que as funções sejam delegadas a outro encarregado. Indícios contra superior hierárquico ou bombeiro militar mais antigo no curso do processo. Parágrafo 2º. Se no curso do processo administrativo disciplinar o seu presidente verificar a existência de indícios de transgressão da disciplina contra um outro bombeiro militar superior hierárquico ou mais antigo, deve prosseguir normalmente na apuração, mencionando essa circunstância no relatório. Dedução em favor dos prazos. Parágrafo 3º. São deduzidas dos prazos para a conclusão da instrução as suspensões pelo motivo previsto no parágrafo 1º deste artigo. Cumprimento de precatória. Parágrafo 4º. A delegação para o cumprimento de carta precatória deverá recair em bombeiro militar, observando-se o disposto no caput deste artigo. Diligências da Corregedoria. Artigo 95. Os autos, após serem solucionados pelas autoridades instauradoras,
serão remetidos ao corregedor-geral, acompanhados dos instrumentos apensos, bem como dos objetos que interessem à sua prova, podendo este, se for o caso, determinar novas diligências marcando o prazo para sua devolução. Impedimentos, artigo 96. São impedidos de apurar indícios de infração disciplinar. Inciso 1. O bombeiro militar que formulou a acusação originária do procedimento ou do processo. Inciso 2. Bombeiros militares que tenham entre si, com o acusador ou com o acusado, parentesco consanguíneo ou afim na linha reta, ou até 4º grau de consanguinidade colateral de natureza civil. Inciso 3. Os bombeiros militares que tenham particular interesse na decisão do processo administrativo disciplinar. Incidentes de insanidade mental. Artigo 97. Quando houver dúvida razoável sobre a sanidade mental do acusado, o presidente do processo administrativo disciplinar proporá à autoridade competente que o militar disciplinado seja submetido a exame por junta médica militar, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra. Parágrafo 1º. O incidente de sanidade mental será processado em autos apartados e apenso ao processo principal após a expedição do laudo pericial. Parágrafo 2º. O militar acusado ou seu defensor poderá requerer a instauração de incidente de sanidade mental. Parágrafo 3º. O incidente de sanidade mental não suspenderá o curso do processo disciplinar ou a instrução probatória, ressalvada a produção de prova testemunhal ou outra em que seja indispensável a presença do acusado submetido ao exame pericial. Sobrestamento. Artigo 98. É permitido o sobrestamento de procedimento ou processo administrativo disciplinar por um período de até 30 dias, mediante requerimento fundamentado da autoridade administrativa delegada, dirigido às autoridades previstas no artigo 26 desta lei. Parágrafo 1º. O prazo de que trata o caput deste artigo poderá ser prorrogado por até 30 dias pela autoridade bombeiro militar delegante, desde que o pedido de prorrogação seja motivado e tempestivo. Parágrafo 2º. Não haverá outra prorrogação, além da prevista no parágrafo 1º deste artigo, salvo dificuldade insuperável a juízo da autoridade delegante. Parágrafo 3º. Durante o sobrestamento, é vedada a prática de qualquer ato procedimental ou processual, salvo a juízo da autoridade administrativa delegante, atos inadiáveis e indispensáveis ao bom andamento do processo mediante decisão fundamentada. Parágrafo 4º. A publicação do ato de sobrestamento suspenderá o transcurso do prazo prescricional, que voltará a correr pelo que sobejar. Obrigado por assistirem a mais este vídeo. Não deixe de se inscrever e também deixar o like, pessoal, para ajudar aí a fortalecer o canal. Em breve eu estarei postando a parte 6 e ao término de toda a leitura do Código de Ética eu farei a resolução. Sim, é isso mesmo, eu vou fazer a resolução de exercícios que eu mesmo vou montar daquilo que eu julgo importante dessa lei, que certamente vão fazer você ganhar aquele ponto mais que merecido para conseguir a sua aprovação. Bons estudos e até a próxima!